e eu queria ler com você esse verso, 1 Pedro 1, 10, 11 e 12. Foi a respeito desta salvação que os profetas indagaram e inquiriram, os quais profetizaram acerca da graça a vós outros destinada, investigando atentamente qual a ocasião, os quais as circunstâncias oportunas, indicadas pelo Espírito de Cristo, que neles estava, ao dar de antemão testemunho sobre os sofrimentos referentes a Cristo e sobre as glórias que os seguiriam. A eles foi revelado que, não para si mesmo, mas para vós outros, ministravam as coisas que, agora, vos foram anunciadas por aqueles que, pelo Espírito Santo, enviado do céu, vos pregaram o Evangelho. Lê o restante comigo. Coisas essas que anjos anelam para escutar. Oremos. Senhor Deus, em nome de Jesus, fala conosco. Prepara o nosso coração para a ceia. Enche o nosso coração. Derrama sobre nós da tua graça, Senhor, nessa manhã. Revela-nos a tua verdade. Liberta-nos das mentiras de Satanás, ó Deus, e nos ensina a vivermos segundo o Evangelho. Nos ensina e ilumina o nosso entendimento. Aquece o nosso coração. Impacta as nossas vidas pelo Evangelho, pela obra realizada pelo Senhor Jesus Cristo e por quem Ele é. O que Ele fez e quem Ele é. Me usa, Senhor, que eu seja um instrumento teu. Obrigado, Senhor, um pecador tão grande como eu, falar do teu Evangelho. Obrigado, em nome de Jesus. E a igreja diga amém. Podem sentar. É uma explicação. O que eu trago nessa manhã é uma explicação. Quero explicar um pouquinho sobre o Evangelho. E fazer distinção. E trazer esclarecimento, mais uma vez, outra vez. O Evangelho, meus irmãos, ele precisa ser continuamente ensinado, reiteradamente explicado. O Evangelho, ele não é o ABCD. O Evangelho é de A a Z. O Evangelho não é o que acontece, é o que está acontecendo. O Evangelho não é o que se aprende um dia e depois já sei. Não. O Evangelho não é o que se aprende e depois já sei. O Evangelho é um aprendizado diário, constante. Nós temos que crescer no Evangelho. Me chama a atenção o fato de, em Gálatas, o apóstolo Pedro, ele confrontar Pedro, um apóstolo, uma coluna da igreja, aquele Pedro que, entre os discípulos, o de maior projeção, não no contexto de herança literária, Paulo escreveu mais do que ele, mas Pedro teve experiências com Cristo inigualáveis. Não dá nem para comparar as experiências, de Pedro com Paulo. Ele conviveu, com o Senhor, nos 3 anos e pouco de ministério de Jesus. E Paulo, ele chama a atenção de Pedro. E ele, quando chama a atenção de Pedro, ele não diz: Pedro, você está fazendo acepção de pessoas. Pedro, você está fazendo distinção de raça. Ele não diz isso. Ele diz: Pedro, você não está andando segundo o Evangelho. Você não está se comportando segundo o Evangelho. Então, se Pedro, um apóstolo, coluna da igreja, que de Deus recebera enormes revelações acerca de quem Jesus é, Pedro, a quem também deixou para nós, doutrina escrita, registrada, pelo Espírito Santo, se Pedro teve que aprender, Pedro teve que ser chamado a atenção acerca do Evangelho, e eu? E você? Então nós não podemos pressupor que já sabemos, que já entendemos, que já crescemos. Não, nós estamos aprendendo, nós estamos crescendo. E esse Evangelho, irmãos, ele é por demais significativo, pois esse texto vai dizer que coisas que os anjos anelam, depois da face de Deus, irmãos, o que os anjos mais desejam contemplar é o Evangelho. Os santos anjos de Deus, criados em glória, criados em poder e tendo a sua devida majestade, esses seres que sabem mais do que a gente, que são mais poderosos do que a gente, esses seres, meus irmãos, indescritíveis, inenarráveis, a Bíblia
não nos concede um raio-x, uma silhueta, de fato, de que essência são. Mas esses seres que acompanham Deus há mais tempo do que eu e você, depois da face do Senhor, o que eles mais desejam contemplar é o Evangelho. É a obra de Jesus, de tão gloriosa que é, de tão majestosa que é, de tão sublime que é, de tão excelsa que é a mensagem do Evangelho. Coisas essas que os anjos anelam. O sinônimo de anelar é desejar, prescrutar, ansiar, querer. Então, coisas que os anjos anelam, quando a Bíblia diz prescrutar, observar, olhar, examinar de perto. Os anjos, meus irmãos, eles querem observar o Evangelho, de tão pasmados, de tão perplexos, de tão extasiados, de tão impactados, de tão sublimados que ficaram quando entenderam o que Deus fez em Cristo Jesus, na cruz do Calvário e na sua ressurreição, na sua ascensão e na sua redenção, na sua gloriosa volta, o que Jesus fez a nosso favor. É tão maravilhoso que os anjos dizem, nós queremos ver isso de perto, nós queremos. E eles estão passando a eternidade fazendo isso. Eles não fizeram isso um dia e dizem, agora já sei. Eles não estão fazendo isso e vão parar. Não, eles passam a eternidade contemplando essa glória de Deus, essa santidade. E eles anelam, eles dizem, quero ver isso de perto. Quero ver essa coisa maravilhosa, eu quero contemplar isso. E é exatamente isso que Pedro, ele desdobra aqui para a gente. Eu queria fazer 3 observações apenas nessa manhã sobre o que é o Evangelho e trazer clareza para o meu e para o seu coração. Em primeiro lugar, quando a gente entende o Evangelho, quando a gente prega o Evangelho, você que é um pregador também comigo aqui na igreja, nós precisamos criticar tanto a religião quanto a não religião. Quando a gente prega o Evangelho, a gente tem que criticar a religião e a não religião. A gente tem que criticar tanto a moralidade quanto a imoralidade. A gente tem que criticar tanto a vida errada e a vida correta, entre aspas. É assim, pastor? Exatamente assim. Eu quero desconstruir nessa manhã. Eu quero desmistificar. Eu quero demolir, né, da sua consciência, da sua memória, esse caminho, esse erro, né, esse engodo de Satanás, de que existe um lado bom e nós podemos fazer alguma coisa para merecermos Deus. Não. Quando se prega o Evangelho, nós temos que criticar tanto a religião quanto a não religião. E é exatamente isso que Jesus fez. A igreja, ou alguns dos irmãos, estão estudando o Evangelho de João. No Evangelho de João, por exemplo, no capítulo 3, Jesus critica a religião, no episódio dele com Nicodemos. E no Evangelho de João, capítulo 4, ele critica a imoralidade. Então, tanto a religião quanto a não religião, ele critica tanto a moralidade de Nicodemos, quanto ele critica a imoralidade da mulher samaritana. Então, o Evangelho, nós precisamos criticar tanto a religião quanto a não religião. Quem está entendendo, diga amém. A religião, ela diz assim, eu obedeço, logo eu sou aceito por Deus. Se eu obedecer, Deus me aceita. Então eu vou me esforçar para obedecer e Deus vai me aceitar. Essa é a religião. A não religião, ou mundanismo, ou impiedade, ou paganismo, ele diz assim, eu não tenho que obedecer a ninguém. Eu sou indiferente a Deus. Não sei se ele existe, não existe, sou ateu. É um ímpio, está nem aí. Desconsidera Deus, ignora Deus completamente. E tem o Evangelho. O Evangelho, ele vai dizer, eu sou aceito, logo obedeço. Em gratidão, impulsionado, motivado, regenerado, adotado, justificado. Então, eu obedeço. Eu obedeço porque eu ganhei uma nova natureza. Eu obedeço e quero obedecer porque eu sou eternamente grato a Deus. E a minha obediência, ela não é meritória. Ela não faz eu merecer coisa nenhuma. Eu simplesmente quero obedecer por gratidão. E eu não consigo deixar de querer obedecer. Porque eu sou muito e eternamente grato a Deus. O problema, irmãos, é que na maioria das vezes, nós só mencionamos esses 2 princípios. A gente diz assim, tem a religião e a não religião. Tem você ser crente ou não ser crente. Não, tem você ser crente, tem você não ser crente, e tem também você ser um crente religioso, ou você ser um religioso. Também é um caminho de perdição. Às vezes a gente diz assim, não, você tem a vida errada,
Agora você tem que ter a vida certa. Não ter a vida errada vai levar você à condenação. E ter a vida certa também vai levar você à condenação. Ué, pastor, se eu tiver a vida certa, eu vou levar a condenação? Também vai à condenação. Nicodemos estava levando uma vida certa. Nos parâmetros, nos princípios da moralidade, da legalidade, Nicodemos estava levando uma vida certa. Mas Jesus que disse para ele, olha, se você não nascer de novo, jamais você vai ver o reino dos céus. Isso quer dizer que a vida certa também vai levar você para o inferno. Mas eu explico. Caminhe comigo. Olha, irmãos, nós precisamos criticar tanto a religião quanto a não religião. Por quê? Pelo menos por 3 motivos. Primeiro, porque nas nossas igrejas, meus irmãos, tem muita gente que pensa que é cristão e não é. Toda igreja tem gente que pensa que é crente e não é. Toda igreja. Por quê? Porque essas pessoas eles são moralistas. Eles fazem para merecer. Eles fazem para merecer. Nós temos, os irmãos sabem da ética desse púlpito aqui. Nós não mencionamos nome de pessoas, nós não mencionamos nomes de igreja nem de denominação. Mas, em tese, nós temos, por exemplo, no Brasil, uma igreja muito querida, muito amável, a quem nós devemos muita coisa. Uma denominação. Mas, segundo o Evangelho, essa é uma denominação que é uma denominação, ela é moralista. Se você for bom, Deus te recebe. Se você for correto, Deus te aceita. Se você tiver um bom desempenho, olha, se garanta no seu bom desempenho. Isso é um desvio do Evangelho. O Evangelho não é assim. Repete comigo, o Evangelho não é assim. Segunda coisa, a maioria de nós tem a atitude do irmão mais velho. Lembra da parábola do filho pródigo? Quem lembra, diga amém. A gente vai falar sobre a parábola do filho pródigo hoje aqui. A maioria de nós tem a atitude do irmão mais velho e sempre iremos condenar pecadores. Porque a gente divide a vida, e isso é errado, e qualquer hora dessa eu venho falar com os irmãos do exemplo mais flagrante do Velho Testamento, que é Jonas. Jonas via o mundo como os maus e os bons. Nós somos os bons, eles são os maus. Meus irmãos, qualquer cristão que enxerga a vida, nós somos os bons, eles são os maus, não entendeu o Evangelho. Não entendeu Romanos, por exemplo. Pastor, aquele pessoal lá de Brasília, né? Eles são maus, né? Nós somos bons. Aquele pessoal do presídio, né, pastor? São todos maus, né? Mas nós não, né? Nós somos bons. Meus irmãos, não há um justo sequer. Não há um que tema a Deus. Todos pecaram e carecem dessa graça de Deus. Todos somos maus. Não existe 2 grupos na humanidade. Não existe o grupo bom e o grupo mau. Nós não somos os bons, meus irmãos. E lá fora estão os maus. Isso não é o Evangelho. Se você acha que aqui dentro é todo mundo bom e lá fora está todo mundo mal, porque não confessa isso como Senhor, você está errado. Somos todos maus. Todos carecemos da graça de Deus. E terceiro motivo é que a maioria dos cristãos cresceram perto de igrejas moralistas. As igrejas moralistas, elas têm a sua glória, elas têm a sua contribuição, elas têm as suas virtudes, mas elas prestam um desserviço ao Evangelho. Sai da frente, porque é comigo mesmo, tá? Eu orei a madrugada toda, e agora é comigo mesmo, deixa que eu oro. Quando eu falo isso, eu estou baseando o meu poder, a minha unção, na minha oração. E eu não posso fazer isso. Não que eu não devo orar a madrugada toda. Pergunte ao seu irmão, você tem que orar também de madrugada. Para quem gosta de acordar de madrugada, para quem acha que Deus trabalha no turno da noite, é contigo mesmo. A religião, meus irmãos, a maioria dos cristãos cresceram perto de igrejas moralistas. E com isso, eles trazem o seu poder, a sua unção, garantindo-se em si mesmos. Vou dar um anúncio. Semana que vem, eu vou convidar um homem muito ungido e muito poderoso. Meus irmãos, não existe um homem muito ungido, muito poderoso. Jesus é muito ungido, Jesus é muito poderoso. Ele age através de vasos frágeis. Você lembra de Corinto? Temos, porém, esse tesouro em vaso de barro para que a excelência não seja de nós, e de Deus. Então, o vaso é de barro. Não existe vaso, Deus não tem vasos de ferro. Todo vaso de Deus é de barro. Mas o poder que há nele é outra coisa. É outra coisa. Então, nós precisamos entender isso. Entenda que, em segundo lugar, irmãos, nós precisamos enfatizar
tanto a santidade de Deus quanto o amor de Deus. Você que prega na igreja, nós temos que enfatizar tanto a santidade quanto o amor de Deus. E nós não podemos enfatizar a santidade em detrimento do amor e nem enfatizar o amor em detrimento da santidade. Essa dicotomia nós não podemos fazer. Por quê, pastor? Presta atenção. Igrejas liberais, elas dão ênfase no amor. O liberalismo tem como coadjuvante a ênfase no amor. Deus é amor. Deus é amor, não vai botar ninguém no inferno. Deus é amor e no final todo mundo vai ser salvo. Deus é amor, Ele entende você completamente. Viva a vida da maneira que você acha. Não. E existem as igrejas morais. A ênfase é na santidade. Se você não for santo, cadê a tua santidade? Deus é um Deus santo e Ele não aceita isso, não aceita aquilo. Para se entender essa graça de Deus, irmãos, a maravilhosa graça de Deus é determinante que eu e você tenhamos uma enorme noção da santidade e do amor de Deus. Não pode ter só uma noção da santidade. Não, você é capenga. Você está mancando. Se você tem uma enorme noção da santidade e não considera o amor, ou tem uma enorme noção do amor e não considera a santidade de Deus, isso vai aleijar você e aleijar a igreja. Por exemplo, nas igrejas moralistas, a ênfase está na santidade e na ira de Deus. Deus só aceita os corretos. Deus só aceita os certos. Deus só aceita quem age direitinho. Você aí, você não está agindo direitinho não, hein? Opa, Deus não vai te aceitar não, hein? Porque você não está agindo direito. Essa é a ênfase. Nas igrejas liberais, a ênfase está no amor. Deus aceita todos. Deus aceita todo mundo. Você que está aí, levando a vida desse jeitão aí, do jeito que você quer, né? Deus te aceita. Você que está aí, levando a vida aí, fazendo o que quer com o corpo, né? Você que está aí, falando mal dos outros, levando falso testemunho, Deus te aceita, Deus entende. No final, todo mundo é salvo. Universalismo. No final, todo mundo é salvo. Está tudo maravilhoso. Nós temos que pregar a graça de Deus, irmãos. Mas essa graça, ela precisa ser percebida de fato, né? E as pessoas precisam compreender a santidade e o amor de Deus. Ninguém entende a graça de Deus se não entender a santidade e o amor de Deus. Se não entender o amor e a santidade de Deus, você não entende graça. Para entender graça, você tem que entender o quanto Deus é santo e o quanto Deus é amoroso. E aí você vai, de fato, entender o que é a graça de Deus na minha e na sua vida também. Por exemplo, pensar em Deus apenas como santo, eu dou ênfase, então, à obediência, para ser salvo seguindo regras. Se eu olho para o céu e Deus é apenas santo, ou sobretudo santo, e o amor dele é menor do que a sua santidade, então, se a santidade de Deus é maior do que o seu amor, então a minha ênfase é na obediência. Eu tenho que obedecer. Eu tenho que seguir as regras para eu ser salvo. Então, eu obedeço para ser salvo, e aí o que acontece comigo? Eu não fico tocado, eu não fico comovido, eu não fico constrangido com a minha salvação. Por quê? Porque eu obedeci. Esse era o problema dos fariseus. Qual era o problema dos fariseus? Eles diziam, nós somos filhos de Abraão, nós obedecemos, nós damos o dízimo da hortelã, nós seguimos as regras, nós não trabalhamos no sábado. A ênfase é que Deus é santo. Então, a ênfase pessoal é na obediência para ser salvo. Então, tem muito da minha participação para eu chegar no céu. Eu vou chegar no céu porque eu ajudei muito Deus. Fui um cara bacana. Eu vou chegar no céu porque fui um pastor legal. Eu vou chegar no céu, meus irmãos, porque o Senhor teve a maior sorte de casar comigo. Eu sou um cara legal. Deus não teve nem muita dificuldade comigo, meus irmãos. Eu sou um cara bacana. Olha, eu não trouxe nem problema para a igreja. Alguns se orgulham dizendo assim, tem gente que chega uma vez assim, pastor, eu nunca fiz um gabinete com o Senhor. Como se isso atestasse que a pessoa nunca errou. Estou vindo aqui pela primeira vez, nunca, né? Porque a ênfase é num Deus santo, então a ênfase pessoal é obedecer às regras. Eu não fico tocado, isso é a salvação. Por outro lado, pensar em Deus apenas como amor, eu passo a pensar
que eu sou salvo porque Deus aceita todo mundo. Deus aceita todo mundo. Isso não comove, né? Isso não mexe com as profundezas do meu ser. Deus aceita qualquer um, todo mundo não vai me aceitar. Pastor, se esse irmão que está do meu lado estiver no céu, eu vou estar também. Olha só para quem está do meu lado aqui, pastor. Se ele vai estar no céu, eu também vou estar. A graça de Deus não é dizer, Deus te ama e não importa como você vive. Não, isso não é graça de Deus. Ela foi muito cara para ser banalizada, barateada. Não, irmãos, a coisa não é assim que fala ao teu vizinho, não é assim que a banda toca, não. Precisamos enfatizar tanto a santidade quanto o amor de Deus. Deus é tão santo que Jesus teve que morrer para Ele nos aceitar. E aí nós vemos lá amor e santidade. Deus é tão santo, tão santo, tão santo, tão santo, que não existe nada que você pudesse fazer para agradar a Deus, para ser aprovado, para entrar no céu, para alcançar o nível de exigência de Deus. Não existe nada. Meus irmãos, olha, existem 2 homens na Bíblia que a Bíblia ela não revela muito dos seus pecados. 2 homens que a Bíblia não revela muito dos seus pecados. 2 homens. Sabe quem é? Em toda historicidade, todas as biografias bíblicas, tem 2 homens que não falam muito sobre pecado. O primeiro homem é José. A não ser, né, o orgulho dele de contar o sonho lá. O segundo é Daniel. Não fala muito sobre os erros deles. Mas, irmãos, seja Davi, seja Daniel, seja quem for, seja José, jamais eles conseguiriam entrar no céu por si mesmos, jamais eles fariam alguma coisa que agradasse de fato a Deus completamente. Quando o céu se abre, no Evangelho de Mateus, capítulo 3, né, e no João também, capítulo 3, quando fala sobre o batismo de Jesus, o céu se abre e Deus diz assim, esse é o meu filho amado em quem me comprazo, a ele ouvi. O único ser humano que traz prazer para Deus, repete comigo, quem é? Quem é? Jesus. Mas e eu, pastor? Esquece isso. Esquece isso. Na cruz, nós vemos a santidade de Deus sendo satisfeita. Meu esforço moral não seria capaz de agradá-lo. Não seria capaz de agradá-lo. Ainda, meus irmãos, Deus é tão amoroso, falei sobre a santidade, agora fala sobre o amor. Deus é tão amoroso, que foi capaz de morrer em nosso lugar para nos aceitar. Deus te ama tanto, Ele foi tão amoroso, te amou tanto, que Ele foi capaz de morrer em nosso lugar. Na cruz nós vemos o amor de Deus sendo manifesto. Somente esse tal amor, né, de João 3,16, Deus amou o mundo de tal maneira, esse tal amor poderia fazer isso. Poderia aceitar isso, morrer em nosso lugar. Só esse Deus maravilhoso. Então, trazendo mais uma perspectiva resumida desse contexto aqui, que nós precisamos enfatizar tanto a santidade, o Deus moralista, né, esse Deus que é só santo, não é tão santo quanto o Deus bíblico. Por que ele não é? Ele não aceita a nossa moralidade para a nossa justificação. Porque esse Deus moralista que as pessoas criaram para si, isso não é evangelho, isso não é conversão. O Deus moralista é aquele Deus que quanto mais certo você for, mais Ele aceita você. Ele não é tão santo. Então Ele não é tão santo quanto o Deus bíblico. Porque o Deus bíblico só aceita a perfeição, e a perfeição só foi encontrada em Cristo. Então não tem nada que nós possamos fazer de certo que vá atender a expectativa de Deus. E o Deus relativista, né, esse Deus que é só amor, esse Deus é só amor, ele não é tão amoroso quanto o Deus bíblico. Porque o Deus bíblico, ele teve que nos amar matando o seu filho para nos salvar. Então esse Deus que ama você porque você é legal, não, ele não é tão amoroso então. Ele não é. Amoroso é o Deus que pagou, porque esse amor é um amor sacrificial. Esse é um amor sacrificial. Os anjos, disse Pedro, quando entenderam o Evangelho, eles desejam pesquisar, contemplar, enxergar isso.
essa multidão de testemunhas de anjos, né, essa milícia celestial, vendo essa glória de Deus se manifestando na minha vida e na sua vida também, que é o genuíno evangelho no nosso Senhor Jesus Cristo, que não é religião, que não é não religião, mas é o evangelho. É o terceiro caminho. A Bíblia fala sobre 2 caminhos, mas desses 2 caminhos tem um que precisa ser dissecado, dividido, e isso é de fato. Terceira e última declaração, nós precisamos fazer a distinção entre não religião, religião e evangelho. Essa distinção tem que ser feita. E Jesus fez isso, irmãos, em todos os evangelhos. Jesus fez distinção entre os pecadores, os religiosos e aqueles a quem ele estava alcançando. Eram distintos, grupos distintos, comportamentos distintos, ênfases completamente distintas. Completamente distintas. Esses que eram religiosos, né, que permaneceram na sua religiosidade, foram para o inferno. Esses que eram pecadores e permaneceram na sua pecaminosidade, foram para o inferno. E Jesus apresentou um outro caminho. É quando o religioso desiste da religião, e ele se agarra em Jesus, e quando o pecador, ele desiste de uma vida distante de Deus e de pecado, e todos vêm confessos, e todos vêm humilhados para Jesus. Esse é o caminho. Então, a religião, uma amiga nossa perguntou, olha, o meu filho, ele se voltou, né, para o catolicismo, e ele era evangélico, se voltou para o catolicismo, ele se tornou uma pessoa melhor, ele está muito melhor. E eu, em outras palavras, com todo o carinho, respeito, dívida de gratidão que eu tenho com a família, eu disse, é uma pessoa melhor que vai para o inferno. Porque sem Jesus, meus irmãos, não tem salvação. Se Jesus não é o único Senhor, o único Salvador, não há salvação. Só há salvação em Jesus. Repete comigo. Jesus disse assim, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, a não ser por mim. E a religião é um descaminho. O que é a religião? É você fazer por merecer. Quem faz por merecer a salvação está blasfemando contra a cruz de Cristo. Quem faz por merecer para a salvação está blasfemando a cruz de Cristo. Nós, irmãos, nada podemos fazer para merecer a salvação. A salvação foi um presente que nos foi dado. Amém, meus irmãos? Quando Jesus vai falar aos discípulos, aquele que for semelhante, como uma criança. Na verdade, Jesus ele não estava falando sobre os atributos de uma criança. Ele estava falando da vulnerabilidade de uma criança, que se você não der, ela não vai ter. A salvação é assim. Se Jesus não te der a salvação como um presente imerecido, você não vai ter. Se Jesus não te der a salvação como um presente merecido, você não vai ter. Então nós precisamos fazer a distinção entre não religião e religião. E eu me explico aqui da seguinte maneira. Não religião é o ímpio. Ele ignora Deus. É pessoa pagã. Não é convertido. Ignora Deus. Não adora Deus. Não reconhece Jesus como Senhor. Então, a Bíblia chama isso de impiedade. Piedade de uma vida piedosa. Impiedade de uma vida sem piedade, sem devoção, sem adoração. Então, a não religião é um ímpio, ignora Deus. Juízo. Vai colher juízo um dia. A religião são os moralistas. Eles dependem de si. Dependem do que fazem para ser salvo. Quem depende do que faz para ser salvo vai receber juízo. Por quê? Porque é também desdenhar de Deus como ímpio, ignorar Deus é uma blasfêmia. E também tentar fazer as coisas para merecer Deus é outra blasfêmia. Porque preste atenção. Se houvesse alguma coisa que você pudesse fazer para ser salvo, Deus não enviaria o filho dele para passar por tudo que passou. Está fraco. Se algum ser humano pudesse fazer alguma coisa por nós, Jesus não precisava vir. E sofreu tudo que sofreu. Então, religião, moralista, legalista, eu faço por merecer, eu coopero com Deus, então depende de si, vai receber juízo. Os fariseus e todos os membros do chamado judaísmo, ou os hebreus, vamos chamar daqueles que confessavam a fé hebraica e não
se afirmaram em Cristo Jesus, todos pereceram no juízo. Todos prestarão conta no juízo vindouro. Todos receberão a ira de Deus. Todos. Inclusive, você leu aqui comigo, e é interessante ressaltar, que Pedro afirma aqui algo assim, irmãos, de suma importância. Olha o que Pedro afirma. Ele está dizendo aqui que os profetas entenderam o Evangelho e pregaram o Evangelho a se cumprir em nós. Pedro diz isso. Que eles entenderam o Evangelho e eles pregaram o Evangelho. Então, juízo para a religião. Agora, e o Evangelho? Evangelho, meus irmãos, são aqueles que vieram da não religião, são aqueles que vieram da religião, os que vieram da não religião, arrependidos por terem dado as costas a Deus. E os que vieram da religião, arrependidos por pensarem que poderiam agradar a Deus com a sua autojustificação, com a sua moralidade, com a sua santidade, e merecer salvação por causa disso. Então eles vêm arrependidos, confessam. E eles dizem que só dependem de Deus, da graça de Deus. Meus irmãos, quando um judeu chegava diante de Jesus e dizia duas coisas: Jesus Cristo, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Repete comigo: tenha misericórdia de mim. Quando a pessoa dizia, trocando em miúdos, colocando assim num termo bem mageense, quando alguém dizia para Jesus, tem misericórdia de mim, estava dizendo o seguinte: um religioso, quando dizia tem misericórdia de mim, dizia o seguinte: eu sei. E um religioso não diz isso, porque ele se pauta em si, ele não diz isso. Mas quando ele dizia, eu sei que eu mereço condenação, mas eu peço ao Senhor que me poupe da condenação que eu mereço, porque eu sei que eu não presto, e tudo que eu fiz até hoje não valeu de absolutamente nada. Quando um judeu dizia isso, meus irmãos, ele entrava no Evangelho, arrependido, confesso. Ele estava dizendo: eu só dependo de ti, eu preciso da tua graça. Isso é Evangelho. Amém, meus irmãos? O religioso não diz, tenha misericórdia de mim, eu mereço o inferno. O religioso diz o seguinte: nunca fui preso, não minto, não roubo. Nessa igreja aqui, todo mundo me ama. Nessa igreja aqui eu tenho tantos amigos, eu sou um cara tão bacana. Olha, lá na minha família, eu sou uma pessoa tão legal. Eu tenho medo de alguns aniversários, que a gente agora tem mania de aniversário, né? Cada um fala uma coisa bacana para a pessoa. E a pessoa, como é que é aquele peixe que a gente mexe nele assim e vai enchendo? Como é que é o nome daquele peixe? Hã? Então o aniversariante vai ser um baiacu. Ele vai se enchendo, ele vai se enchendo. Eu espero que ele não se esqueça do Evangelho, que ele é um pecador. Dai honra a quem tem honra, é verdade. Mas, meus irmãos, nós precisamos reconhecer que se alguma virtude há em nós, na verdade não é a gente, é Jesus que está aparecendo. Se você já leu a Bíblia toda, sabe que teve um homem que foi comido de vermes, porque ele não deu glória a Deus. Quem lembra disso? Então, nós precisamos, fala para o teu irmão, cuidado com o baiacu. Tem gente que entra aqui na igreja se sentindo. Olhem para mim, que pessoa maravilhosa eu sou. Eu sou um doce de pessoa. Meus irmãos, você vai sofrer juízo, porque em nós não há nada de bom. Nós somos pecadores. Então, quando o cara sai da não religião e vai para o Evangelho, quando ele sai da religião e vai para o Evangelho, e quando ele depende só da graça de Deus, e quando ele pede misericórdia a Deus, esse é o caminho da salvação. Quem está entendendo, diga amém. Esse é o caminho da salvação. Agora eu queria lembrar aos irmãos que no Evangelho de Lucas, capítulo 15, a partir do versículo 11, narra a seguinte história. Certo homem tinha 2 filhos. O mais moço disse ao pai: pai, dá-me a parte que me cabe nos haveres. E o pai lhes repartiu os haveres. Passados não muitos dias, esse que recebera e pedira a sua herança, partiu para um lugar distante, e lá viveu dissolutamente, e ali gastou todos os seus bens, ao ponto de ficar sem nenhum. E esse passou então a comer com a comida dos porcos, e ninguém lhe dava nada. Certo dia, caindo em si, disse consigo mesmo:
Quantos trabalhadores do meu pai têm pão com fartura e eu aqui morro de fome? Irei, ter-me-ei com meu pai e lhe direi: Pai, pequei contra o céu e diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho, trata-me como um dos teus trabalhadores. O pai, não deixando ele nem completar a narrativa, correndo, o abraçou e disse: esse meu filho estava morto e reviveu, perdido e foi achado, põe-lhe sandália nos pés, anel no dedo, põe, e olha, mate o novilho cevado e vamos festejar. E a festa começou. A festa começou. E era uma festa muito alegre. O mais velho, que estava no campo, tratando das coisas dos pais, quando volta, ele vê que havia uma festa e disse: que festa é essa? Ah, teu pai está feliz da vida. Ele já tomou até umas e outras, está dançando adoidado. Ele está muito alegre, porque o teu irmão, que estava morto, apareceu. Pensávamos que não existia mais, está vivo, e teu pai está festejando. Papai fez isso? Fez. Não deveria ter feito isso. Isso está errado. O pai, sabendo que o seu filho mais velho estava do lado de fora, saiu e foi ao seu encontro dizendo: meu filho, o que está havendo? O teu irmão voltou. Não. Esse teu filho gastou tudo o que tinha e agora você dá uma festa para eles? Eu há tanto tempo estou aqui te obedecendo e não mataste e nunca fizeste uma festinha para mim, nem um churrasquinho de carne moída o Senhor fez para mim, pai. Nem com carne de segunda o Senhor fez uma festinha para mim. Não, eu não entro não. E a história termina, parece que ele não entrou de fato, de verdade. E o resumo da história, meus irmãos, ele é assim. Do versículo 11 a 12, ele pede a herança. Versículo 13, ele sai de casa e vai. 14 a 20, ele gasta tudo o que tem e passa fome. Nos versículos 21 a 22, ele se arrepende e volta. No versículo 23 e 24, seu pai dá uma festa. Nos versículos 25 a 32, 25 a 32, o texto vai dizer que o irmão mais velho não entra na festa. Ele não entra. E aí, meus irmãos, o problema começa, porque, entendendo tudo que eu disse agora, com a ilustração, né, que nós temos, deixa eu mostrar para você uma coisa aqui. O filho mais novo, quem lembra da história, diga amém. O filho mais novo é uma vida imoral, não se importa com Deus, nem em ser aceito por Ele. É o ímpio. Amém, irmãos? Quem tem parente assim lá fora, diga amém. Diga misericórdia, né? Essa é uma vida imoral. Agora tem a vida religiosa. A vida religiosa é o filho mais velho. Na verdade, os dois queriam o dinheiro do pai. Um queria o dinheiro para ir embora, né? O outro queria também o dinheiro do pai, porque estava ressentido, dizendo: o senhor não me deu nada até agora, o senhor tem uma dívida comigo. Deus tem uma dívida comigo, pastor, porque eu sou um bom marido. Eu não sei nem por que está acontecendo isso comigo. Não sei nem por que eu fiquei doente. Eu não sei nem por que o pastor não me reconheceu ainda, porque eu sou uma pessoa tão bacana. Esses são os irmãos mais velhos. Eles não são convertidos. Eles são religiosos. Ó, pastor, estou vindo uma fase aí, mas eu mereço coisa melhor de Deus, tá? Eu mereço coisa melhor. Não nasci para ser cauda não, pastor. Nasci para ser, cabeça. São os irmãos mais velhos. Eles pautam na sua moralidade, no seu desempenho, sabe? Nas suas atividades, naquilo que construíram. Isso não é conversão. Sair do mundo e vir para a religião não é conversão. Deixar uma vida errada para viver uma vida certa não é conversão. Conversão é outra coisa. O que é conversão, pastor? Conversão é diferente, irmãos. Completamente diferente. Vou mostrar para os irmãos. Nós temos a vida imoral, que é aquela primeira fase do irmão mais novo. Nós temos a vida moral e religiosa, que é a vida constante do irmão mais velho até o fim. Agora, quando nós não explicamos bem o Evangelho, aí você que prega aí na igreja, quando nós não explicamos bem o Evangelho, as pessoas pensam que a gente está chamando ela para uma vida correta, uma vida legal. As pessoas pensam que nós estamos chamando ela para serem boazinhas. As pessoas pensam que a gente está chamando elas apenas para largar o pecado. Não. Nós não estamos chamando pessoas para uma vida boazinha. Nós não estamos chamando pessoas para ter uma vida moral, uma vida ajeitadinha. Não, irmãos. Nós estamos chamando pessoas para reconhecer o seu pecado, a sua perdição, e se lançar humildemente
humilhadamente aos pés de Jesus para receber salvação. É diferente. É diferente. É completamente diferente. Quem está entendendo, diga amém. Diferente isso, meus irmãos. Então, nós não estamos chamando pessoas para uma vida correta. Nós estamos chamando pessoas para uma vida regenerada. Nós não estamos chamando pessoas para acertar a vida. Nós estamos chamando pessoas para ter uma outra vida. Uma outra vida. E também nós não estamos chamando pessoas para serem pessoas se acharem melhores. Não, irmãos. Nós continuamos nessa natureza. Nós continuamos sendo pecadores ainda. Nós ainda lutamos contra a nossa carne. Nós ainda cometemos os pecados que as pessoas lá de fora cometem. Nós ainda cometemos. Olha, o divórcio está crescendo tanto lá fora quanto aqui dentro. Tanto lá fora quanto aqui dentro. Olha, tem gente mentirosa lá fora, mas também tem gente mentirosa aqui dentro. Olha, é assim. Portanto, irmãos, deixa eu esclarecer para os irmãos como se dá isso, então. Então, nós temos 3 caminhos. Nós temos a vida imoral, nós temos a vida moral religiosa. Agora, entenda que no Evangelho, a gente tem que entender que não dá para ser melhor ao ponto de agradar a Deus. Ninguém aqui é melhor ao ponto de agradar a Deus. Nós precisamos de um Salvador. Hoje a gente vai celebrar a ceia. Nós precisamos, tipo seu vizinho, você precisa de um Salvador. Meus irmãos, eu não precisei de um Salvador, não. Eu preciso de um Salvador hoje, e eu vou precisar de um Salvador amanhã. Deus não fez um negócio na minha vida onde agora eu estou liberado, aperfeiçoado e eu posso ir direto ao Pai. Eu não posso ir direto ao Pai ainda. Eu preciso de um mediador. Eu não estou livre da presença do pecado. Eu estou livre do poder do pecado. Ele não me domina. Mas muitas vezes eu faço uma conciliação com ele. E me deixo levar. Eu preciso de um Salvador. Eu não precisei de perdão lá atrás, não, irmãos. Eu precisei lá, mas eu preciso hoje aqui. E eu vou precisar amanhã. Então, não é possível obedecermos a Deus completamente. Essa ideia de que a gente vem aqui para obedecer a Deus. Bom, então Deus iniciou a gente na graça e agora vai tratar a gente na lei. Paulo faz esse reclame. Como se, aos Gálatas ele faz esse reclame. Vocês iniciaram na lei e na graça. Então que a salvação começa na graça e depois é por tua conta e risco? Não, meus irmãos. Não. Não é possível obedecermos a Deus completamente. Ninguém cumpre os 10 mandamentos. Ninguém de nós vive em todo o tempo as bem-aventuranças. Nenhum de nós ama a Deus sobre todas as coisas e é o próximo como a si mesmo em todo o tempo, em toda hora, em todo lugar, com todas as pessoas. Ninguém. Todos nós pecamos. Todos nós somos falhos. Todos nós ainda militamos contra o pecado. Nós pecamos, meus irmãos, em pensamentos, em reações, em atitudes, em desejos, em ambições. Nós pecamos constantemente. Nós precisamos confessar pecados. Nós precisamos de um Salvador. É assim que se vive. Então, veja o que é a conversão. Conversão não é sair da não religião, não é para a religião. Conversão é você que não era religioso, era um ímpio, era um pagão, não era um cristão, né? Você não vem para a religião. Nós não estamos convidando você para uma religião. O Evangelho não é uma religião no sentido pejorativo da palavra. A palavra religião, na sua etimologia, ela teve uma boa intenção, mas depois, na sua contextualização de religare, né, do movimento do homem para com Deus. O homem não consegue fazer um movimento para Deus, é Deus que se movimenta na direção do homem. É Deus que nos busca. Não fomos nós que buscamos. Você não está aqui porque você teve uma boa ideia. Você não está aqui porque teu pai era cristão. Você não está aqui porque você é uma pessoa inteligente. Você não está aqui porque você fez uma boa escolha. Você não está aqui porque você é melhor do que ninguém. Você está aqui porque o Senhor escolheu você para estar aqui. Pelo menos até agora foi você e o outro ainda não. Então, a verdade é que a gente precisa ir e viver a segunda fase da vida do irmão mais novo. A segunda fase do irmão é o genuinamente convertido. É ali que a gente precisa estar, na segunda fase do irmão mais novo. E como é que era, pastor, essa segunda fase do irmão mais novo? Irmãos, veja comigo. Vou repetir. Existe lá a não religião. Eu não tenho que obedecer a Deus.
É o filho pródigo antes de se arrepender. Esse é o pagão, esse é o ímpio. Vai receber juízo. Se a vida dele para ali, recebe juízo. Agora tem o irmão mais velho, é a religião. Eu obedeço para ser aceito. Irmão mais velho. Eu obedeço para merecer. Agora tem a segunda fase do irmão mais novo, é o evangelho. Eu obedeço porque fui aceito. É o pródigo depois de se arrepender. Então preste atenção, lembre comigo, por favor. Primeiro, ele ofendeu profundamente ao pai, desejando a morte do pai, pois herança se divide com o óbito, né, do dono majoritário de tudo. E o dono majoritário era o pai. Então, ele desejou a morte do pai. Segundo, ele ofendeu o pai e ofendeu o irmão, porque ele pede a divisão dos bens, e o pai lhes reparte os haveres. Ele sai e ele envergonha o nome da família, vivendo dissolutamente, na prática da luxúria. E com isso, meus irmãos, ele envergonha o pai. E ele perde tudo, ele só volta, presta atenção, ele só volta porque acabaram os recursos. Ele só volta porque não tem mais nada. Ele só volta porque ninguém estava dando nada para ele. Ele volta. Então, olhe para mim, repete aí comigo. Ele merecia alguma coisa, irmão? Sim ou não? Ele merecia alguma coisa? Sim ou não? Não. O que ele precisava? Na verdade, o que ele merecia? Ele merecia ser punido, porque essa história, contada num contexto familiar, patriarcal, de um judaísmo daquela época, esse menino, meus irmãos, é para ser espancado até a morte. Amém? Ele ofendeu o pai. Ninguém se ofende o pai. Ele desejou a morte do pai. Ele era para ser apedrejado, morto. Ele precisava de duas coisas, esse menino. Ele precisava de misericórdia, não receber aquilo que merecia. E ele recebeu graça, ele recebeu tudo aquilo que ele não merecia. Então, como esse menino, agora imagine esse menino que merecia ser morto e recebeu honra. Que perdeu o anel, vendeu o anel, não sei se com droga, não sei se com prostituição, não sei se com comida. Mas ele perdeu o anel, ele perdeu a sandália, ele perdeu a roupa, chegou maltrapilho, mal cheiroso. O pai abraça ele, o pai dá uma... Sabe por que você dá uma festa? Ele deu uma festa. Ele deu uma festa. Agora imagina como esse menino estava no dia seguinte. Imagina o pai dizendo assim: olha, eu vou ali pegar o meu sapato. Pai, deixa que eu pego o seu sapato, pelo amor de Deus. E hoje a gente não tem carne não, hoje é derivado de galinha. Pai, louvado seja o teu nome pelo derivado da galinha. Eu estava morto, eu estava comendo nada. E agora está chegando uma pessoa e precisando de ajuda. Pai, ajuda, porque eu sei o que é passar necessidade. Imagina como esse menino viveu a vida dele. Nós temos que viver a vida cristã, irmãos, na perspectiva da biografia de Mefibosete, se é que você lembra da história. Nós temos que viver a vida na perspectiva da biografia do filho mais jovem, do filho mais novo, na sua segunda fase. Gratos a Deus. Eu teria vergonha de sentar na mesa desse pai. Eu ficaria constrangido. Eu iria ficar com a cabeça baixa na mesa, comendo alguma coisa, no cantinho da mesa. Eu falei, pai, não bota eu na mesa não, está ruim para mim. O senhor já deu essa festa, não entendi festa. O senhor nem me deu uma reprimenda, o senhor não me deu uma disciplina, o senhor não brigou comigo, o senhor me restituiu minha honra de filho, colocou o anel no dedo. Pai, é melhor eu não usar esse anel, pai. Bota o anel, filho. Pai, não é melhor eu ficar morando com os trabalhadores lá, não é melhor? Não, filho. Teu quarto está aqui, filho. Como esse menino viveu? Consternado, constrangido, humilhado, humilde. Esse é o convertido, meus irmãos. Esse é o convertido. Portanto, preste atenção. Eu quero lembrar os irmãos que quem não reconhecer os seus pecados e a salvação em Jesus, e quem ignorar completamente o Senhor, está perdido. E a pessoa que achar que merece a salvação, está perdida. Está perdido. Salvo é aquele que diz, filho não posso ser mais. Filho, não tem lógica eu ser filho de Deus, né? Depois de tudo que eu fiz, eu estou falando na perspectiva da fala do filho do pródigo, mais novo. Filho não posso ser mais. Na perspectiva, né, dele, sentar à mesa não posso mais.
Anel não posso ter mais. É melhor andar descalço. Mas se meu pai me tratar como os trabalhadores dele, eu vou ter comida, não vou morrer. É para lá que eu vou. E eu quero ser tratado. Eu quero ser tratado no porão. No porão. Eu não me sinto bem na sala de estar. Eu não me sinto mais bem à mesa do Pai. Irei ter com meu pai de pai, pequei contra o céu diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Se o Senhor me tratar como um trabalhador, acertei na loteria. Porque aqui ninguém me ajuda. Não há salvação, não há provisão, não há alimento. É isso que eu quero. Esse está salvo. Quem está entendendo, diga amém. Esse é o que está salvo, meus irmãos. Portanto, eu quero lembrar os irmãos que o Evangelho é daquela pessoa que está arrependida, que recebe de presente a salvação, que sabe que é indigno e obedece por gratidão. Esse é o convertido, esse está salvo. E está arrependido. Ele sabe que a salvação é um presente, não é uma conquista, é um presente de Deus. Você não merece, você nem esperava tanto. Sabe que é indigno e obedece por gratidão, apenas gratidão. Quero terminar dizendo duas coisas. Quem são os salvos? Os que reconhecem que não merecem ser. Os que recebem de presente imerecidamente. Os que obedecem porque foram salvos, não para serem salvos. Esses são os salvos. Pergunte ao seu irmão, você está salvo? Você está salvo? Quando a gente pergunta assim para a pessoa, né, você está salvo? Ela olha, a gente está tão contaminado com a religião, presta atenção no que eu vou dizer, grave o que eu vou dizer. A gente está tão contaminado com a religião, mas tão contaminado, quando a gente pergunta assim, você está salvo? A pessoa, a primeira coisa, ela não olha para a cruz e nem para o sangue de Jesus derramado, ela olha para a sua vida. Opa, deixa eu ver o que eu fiz ontem. Se eu xinguei alguém, fechei alguém no trânsito, bati na minha... Não bati não. Opa, roubei alguém, mentira. Estou salvo. Estou salvo. Você não é a base da sua salvação. Jesus é a base da sua salvação. Jesus é a base da sua salvação. A sua moralidade, a sua legalidade, não é a prova da sua salvação. Como vivem os salvos? Eles vivem constrangidos e afetados pela salvação que receberam. Constrangidos. Como viveu o filho pródigo na sua segunda fase? Constrangido. Você acha que o filho pode dizer assim, ó meu anel, de pelica. Você acha que ele fez isso? Não. Imagina, venha comigo, vem cá. Vamos viajar aqui. Imagina o filho pródigo no dia seguinte, hora do almoço. Você acha que ele estava mostrando o anel dele para todo mundo? Eu acho que ele botou a mão no bolso e dizendo, dá uma disfarçada. Sentar no cantinho. Deixa eu ficar na minha. Eu não era para estar aqui. Eu não mereço estar aqui. Eu só estou aqui pela graça do meu Pai. Até hoje. Se esse homem fosse... Se ele existisse, foi uma parábola. Mas se ele existisse e eu pudesse entrevistá-lo, eu perguntaria para ele: o que você achou da festa? Eu falei, aquela festa foi a pior coisa que aconteceu na minha vida. Por que aquilo me humilhou, me constrangeu? Como é que cara lavado eu estava naquela festa? Mas meu pai estava tão feliz com a minha presença ali, que eu tive que me alegrar. Mas eu não era para estar ali. E esse anel, cadê o anel? Rapaz, a gente está na eternidade, você ainda está falando desse anel? Eu não mereço esse anel, rapaz. Esse anel não é meu. Esse anel, não era para usar esse anel. E a sandália? Que marca foi a sandália? O que ele colocou nos seus pés? Ai, irmão, você não está entendendo nada. Eu não quero falar sobre esse assunto, não. Porque foi muita graça. Foi muita bondade. Foi muita misericórdia. Como é que vive? Profundamente grato e obediente por causa do favor divino. Está sabendo que teu pai
Tem que alimentar lá os camelos? Não, deixa, eu mesmo vou. Meu pai não quer deixar eu alimentar os camelos, disse que a gente tem funcionário à beça para isso. Mas a vida que eu levei, o que ele fez comigo, eu não quero ser um inútil aqui dentro, não. Eu quero trabalhar para o meu pai. Eu quero fazer trabalho de servo, de empregado. Na verdade, o meu pai me olha como filho, mas eu quero me enxergar como servo dele. Eu quero servir meu pai. Porque meu pai fez muito por mim. Como é que vive os salvos? Entendendo e se compadecendo da situação dos não salvos. Rapaz, tem um funcionário aí que roubou teu pai e foi embora. Meu Deus. Eu vou orar para que meu pai faça com ele a mesma coisa que meu pai fez comigo. Que meu pai deu uma nova oportunidade para ele. Porque eu só estou aqui. Porque Deus me deu a oportunidade de estar aqui. Então eu quero que isso se estenda a outras pessoas também. Agora, irmãos, quem pagou a conta? Repete comigo a pergunta. Quem pagou a conta? Você sabe que o pai deu anel para o filho. Amém? Você sabe que o pai deu sandália para o filho, não foi? Então, o pai, ainda vivo, repartiu os haveres. Tudo agora pertencia ao irmão mais velho. Quando o pai presenteia o pródigo, ele o faz com o bem do filho mais velho. Vamos supor que o pai, ele tinha como herança 100 mil dólares. Eles eram ricos, 100 mil dólares. Então ele pegou 50 mil dólares e deu para o pródigo. O que o pródigo fez? O que ele fez, irmãos? E ele pegou os outros 50, ele lhes repartiu os haveres. Ele pegou os outros 50 e deu para o filho mais velho. Não obstante ele vivo, ele deu para o filho mais velho os outros 50. Então, quando ele morresse, estava na gestão dele ainda, obviamente, mas quando ele morresse, por direito, tudo aquilo ali já pertencia ao filho mais velho. Então o filho mais velho vê que o pai pega do anel, e o anel era propriedade agora do filho mais velho. Pega a sandália, que era propriedade do filho mais velho. E pega um novilho cevado, que era do irmão mais velho. Tudo era do irmão mais velho. Porque o único herdeiro era o irmão mais velho. E o pai tinha que deixar tudo para o irmão mais velho. E aí o que acontece? O filho mais velho não vê a festa com bons olhos. Ele não vê a festa com bons olhos. Eu quero dizer para você, você que se converteu, você que veio de uma religião, quero dizer para você que o Senhor lhe colocou um anel no seu dedo, sandália nos pés. Ele te adotou, Ele te regenerou, Ele te justificou, Ele te perdoou, Ele te consagrou, te separou, e Ele adotou você e fez de você um filho dele, herdeiro de Deus e co-herdeiro com Cristo. Você é herdeiro de Deus e co-herdeiro com Cristo. Esse irmão mais velho de Lucas 15, ele foi mau e foi ruim. Mas existe um outro irmão mais velho, e o nome dele é Jesus. E esse irmão mais velho, chamado Jesus, ele é perfeito. Ele não é igual ao de Lucas 15, não. Ele pagou o preço da nossa salvação. Ele pagou o preço com a própria vida. O irmão mais velho, ele estava pagando a conta do irmão mais novo, com os bens. Agora o irmão perfeito, mais velho, Jesus, unigênito do Pai, ele, as primícias, ele, meus irmãos, ele pagou o preço da sua salvação com o sangue dele. Ele pagou com a própria vida. Deus é tão santo que Jesus teve que morrer. E não existe outro jeito de satisfazer a santidade e justiça de Deus. E Deus é tão amoroso que foi capaz de enviar o seu Filho para morrer em nosso lugar. E não há outro amor igual. Quem pagou a conta? A graça, irmãos. A graça não veio de graça. Jesus pagou o preço para que nós fôssemos presenteados pela sua graça. Para nós, de graça. Mas é a graça de Deus. E a graça de Deus custou muito caro. Por quê, pastor? Porque Ele é absoluta, indescritivelmente santo. E porque Ele é absoluta. Indescritivelmente amoroso. Por isso, Ele pagou a conta. Vamos ficar de pé, irmãos. Anel nos dedos de todos nós. Fala para o teu irmão, ele colocou um anel no seu dedo.
O anel e as sandálias estavam dizendo: não é empregado, não é escravo, é meu filho. Quem tratar bem do meu filho, trata bem de mim. Foi o que ele fez com a sua vida e com a minha vida. Bem que poderia parar aí. Mas ele disse: matai o novilho cevado. Agora o pai, irmãos, ele não mandou matar o novilho cevado. Ele disse: mate o meu filho. Derrame o sangue do meu filho. Para selar essa libertação. Para selar essa redenção. Para selar essa vitória. E ele instituiu, irmãos, uma refeição que não é um churrasco, que não é um novilho, mas uma refeição que aponta para a cruz de Cristo. O pão é a sua carne e o cálice aponta para o seu sangue. Ele morreu para nos salvar. Entenda o Evangelho. Se você não fica pasmado com isso, eu tenho que continuar pregando isso. Se você não sai daqui diferente por causa disso, eu tenho que continuar ensinando isso. Se você não sai daqui querendo obedecer a Deus por causa disso, eu tenho que continuar pregando isso, até que o Espírito Santo convença você. Porque quanto aos anjos, eles anelam para escutar. Eles desejam ficar observando a maravilha, a grandiosidade, o quão excelso, o quão magnífico é o Evangelho do nosso Senhor e Salvador Jesus.